Olá pessoal, hoje nós temos uma cacetada de coisas para falar e eu já vou entrar direto no primeiro assunto, porque senão eu vou esquecer o nome do desgraçado. O Felipe Martins, o advogado dele mais precisamente falando, Felipe Martins é um dos caras que estava envolvido no processo de golpe de Estado aí, é o cara que escrevia as minutas para o Bolsonaro. Uh, tá rolando um quebra-pau entre o advogado do Felipe Martins, o Paulo Figueiredo, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Eles estão se matando porque o Nepo Baby da ditadura, o Figueiredo, resolveu atacar o advogado. O advogado respondeu falando que o Figueiredo era réu na Lava Jato. O Figueiredo negou, o advogado falou, tá lá, é só procurar e vocês podem procurar, mas ele continua negando. E, em primeiro lugar, dá para você pesquisar, vai lá no Jus Brasil, coloca Paulo Figueiredo, você vai ver se ele foi réu ou não no processo. Né? Qualquer envolvimento que ele tenha tido com o processo aparece lá. Mesmo que seja uma coisa super inocente, do tipo ele recebeu uma herança de um parente, o que quer que seja, vai aparecer lá. Mesmo que não seja nada negativo. Só que isso aí levou o Carlos Bolsonaro a descer o cacete no Figueiredo, porque ele diz que o Figueiredo está prejudicando o Bolsonaro. E aí o Dudu veio proteger o namoradinho dele, né, o amiguinho especial dele, porque eles ficam pra cima e pra baixo viajando pelos Estados Unidos, só os dois bonitinhos ali, coisinha nininha, né, fofinha. Os memes que estão se fazendo com os dois aí tá ótimo. Vestido de palhaço e não sei o que, não sei. Uma palhaçada. Enfim. Mas vamos lá. Porque como vocês podem ver aí na tela, tem muita coisa de muitos assuntos diferentes aí. Mas eu não tenho muitos detalhes a respeito do quebra-pau, porque ele estava rolando logo antes de eu começar a gravar o vídeo. E pelo menos foi o que eu estava vendo, que chegou para mim, né? Porque eu não acompanho eles diretamente, eu não perco meu tempo assistindo fascista. Eu me informo a respeito das palhaçadas que eles fazem, mas eu não dou atenção para eles. Vamos lá. Eu já tinha comentado em outras semanas aí de um acordo entre Brasil e Índia que está sendo feito aí. A Índia está comprando aquele cargueiro brasileiro, o KC-300, acho que é KC-390, se não me engano o nome. Que está fazendo sucesso pelo mundo aí, porque ele é um cargueiro de porte médio, que pode ser adaptado para diversas funções. Ele pode ser usado como UTI aérea, ele pode ser usado para combate a incêndio, para diversas coisas. E ainda consegue decolar até de estrada de areia. Então ele. E a manutenção dele é mais barata do que a versão americana lá, maior, pesadona. Tá fazendo sucesso na Europa, tá fazendo sucesso pelo mundo todo. E a gente está fazendo uma parceria com a Índia, que a Índia está comprando esses KC-390. E tem havido muita especulação sobre o que a Índia poderia estar oferecendo em termos de tecnologia para a gente, né? Em termos de equipamento militar. Eu já falei para vocês aqui da possibilidade do Tejas, da possibilidade de um míssil indiano, mas parece que foi colocado na mesa também a possibilidade de um helicóptero de ataque leve indiano,
Eu pessoalmente, entre todas essas opções, eu acho que a gente está mais defasado em relação aos helicópteros de ataque. Acho que seria melhor para a gente. Mas enfim, eu não vou me aprofundar muito nessa coisa aqui, porque a gente tem muito assunto para tratar hoje. Mas é só para dar uma novidade aí. Mas nada disso é final, tá tudo ah, ainda em parte terreno da especulação, né? E tal. Esse tipo de coisa nem sempre vem tudo à tona por um bom tempo. Então a gente vai vendo o que aparece. Mas eu tenho falado dessas coisas militares aí ultimamente. Ultimamente não, mas nos últimos meses. Porque a gente está vivendo um momento de insegurança mundial muito forte e o Brasil precisa estar preparado para qualquer coisa, né? Enfim, vamos tocar o barquinho para frente. Antes da gente entrar em outros assuntos, eu queria só trazer uma coisa para vocês, que é uma coisa que a direita vive falando, né? E no final são eles os que são envolvidos em mutreta, né? O que a direita vive falando? Eles vivem acusando qualquer um aí que eles queiram, que eles não gostem. Ah, porque isso aí está usando a Lei Rouanet para roubar dinheiro. Lei Rouanet não é dinheiro público. Lei Rouanet, você vai até empresas, você faz uma parceria com a empresa, tem que ter um projeto, tem que ter tudo bonitinho ali para uma coisa voltada a fins culturais e tudo mais, né? E aí, se a empresa aceitar, depois você ah, resolve aí essa papelada, e aí a empresa, em troca de doar um dinheiro para esse projeto, recebe um desconto equivalente nos impostos ali. Eu não vou dar muito detalhes nisso, porque faz muito tempo que eu não mexo com nada relacionado nem remotamente a isso, porque coisa de uns 20 anos atrás eu participava de uma ONG, mas eu já saí há, há mais de 10 anos, então eu não. Acho que por volta de uns. Um pouco mais de 15 anos eu saí, então eu tô meio por fora, mas a Lei Rouanet ela funciona assim: você vai até uma empresa, conversa com a empresa, se tudo for acertado, bonitinho, tudo certinho, a empresa faz a doação para você e recebe um desconto. É isso. Não entra verba pública nisso. Mas não é o que a gente está vendo aqui é, nessa notícia aqui. Prefeitura de Santa Catarina, ou melhor dizendo, Santa Cloroquina, pagou 450 mil reais por show de Zezé de Camargo, onde ele pediu anistia a golpistas. Imagina se qualquer artista ligado à esquerda tivesse feito qualquer coisa remotamente similar a isso, mesmo que não tivesse dinheiro público envolvido, na época da Lava Jato, o que eles estariam falando? Mesmo que não tivesse Lei Rouanet, que não tivesse dinheiro público, que não tivesse. Eles iam vociferar uma coisa que ia parecer que o inferno se abriu aí, enfim, né? Ah, mas é isso aí. Agora, quando é eles, é verba pública direto na veia, é quase R$ 500 mil para pedir anistia para golpista.
É bom a gente anotar o nome do artista que faz essas coisas para você não beneficiar mais esse artista. Porque se ele está a fim de prejudicar o Brasil, então ele não é bom para o Brasil, então a gente não pode ficar incentivando essas coisas, né? Deixa eu ver. Cadê? Acho que é esse. É. O Brasil e a China fecharam um acordo para tratamento oncológico de diabetes e doenças autoimunes. Olha que bacana. Ah, para quem não acompanha muito essa coisa da ciência, a gente tem visto ah, muitos progressos em relação à diabetes. Se eu não me engano, foi na China que um tempo atrás eles desenvolveram uma cura para um dos tipos de diabetes, não lembro se era o tipo 1 agora de cabeça. A gente tem visto tratamentos revolucionários para diversos tipos de câncer aparecendo aí pelo mundo. E se a gente investir nisso, né, não só como o Brasil, mas o mundo, a gente está tendo um momento muito bom. A gente não pode parar. E é claro que está longe de ser uma solução imediata para quem está sofrendo agora no momento, mas é um caminho para o futuro, né? Então, a gente não pode ficar dependendo de das big pharmas americanas e europeias que visam só o lucro. A gente tem que fazer alguma coisa para resolver nossos problemas, né? Então, é isso aí. Porque eu digo isso não no sentido de anti-ciência, qualquer coisa assim, mas é aqui no sentido de que essas empresas elas visam lucro, em primeiro lugar. Né? Eu apoio a ciência, mas a gente tem que entender que eles têm um custo e tudo mais, eu entendo essas coisas, mas ah, se a gente conseguir, sem precisar depender ou ficar refém de tecnologias de outros países aí que quando você tem um insano como o Trump no poder podem ser é, bloqueadas, quanto mais a gente puder fazer para evitar essa situação, melhor. Vamos para o próximo assunto, que a gente tem muita coisa. A Associação de Prefeitos usa foto para comprovar que denunciou Bolsonaro nas fraudes, as fraudes do INSS. Você tem aí o Minto, porque ele vive mentindo, e os prefeitos aí. Olha a carinha de infeliz aí do cidadão. Certamente o que acontece é que eles ficam ah, negando a verdade e mentindo porque eles não têm outro argumento, né? É sempre assim com esse povo. São os maiores inimigos da verdade, mas fazer o quê? Fascista é fascista, né? Outra notícia fresquinha que saiu aí foi o roubo no, no Museu do Louvre. Deixa eu mover isso aqui para cima. Peraí. Pronto. Houve um assalto, os ladrões usando aquelas balaclavas, que é aquela máscara que parece de máscara de esqui, que deixa só os olhinhos de fora, cobre toda a cabeça, deixa só os olhinhos de fora. E
em motos, roubaram as joias da coroa num assalto ao Louvre. Eles inicialmente roubaram 9 objetos, só que eles literalmente deixaram a coroa incrustada de joias e diamantes lá, caída no chão. Ou seja, um dos 9 objetos ficou na saída ali do museu. Eu não sei quais foram os outros objetos, que eu não tive tempo de ir atrás de olhar, eu só vi a coroa. Era uma coroa que foi usada pelo Napoleão, se eu vi corretamente a fonte ali. E eles estão verificando se isso pode estar relacionado a crime organizado. É muito provável, porque esse tipo de coisa está envolvendo. Precisa de uma estrutura inteira, não só para você conseguir informação, mas também para você se desfazer dos itens. Porque esses itens têm valor inestimável e são objetos que são reconhecidos no mundo todo com muita facilidade. Então, você pode apostar que se eles foram roubados, é porque já tem um comprador por baixo dos panos engatilhado, tem toda uma conexão para chegar nesse comprador aí, para fazer a troca pelo dinheiro. Porque isso é coisa que você não vai conseguir colocar no mercado. Mesmo no mercado negro você não vai conseguir, porque ah, é, não tem como você disfarçar isso, alegar que foi encontrado em algum lugar. Não, são objetos conhecidíssimos. Dá um instantinho, gente. Aproveitando, eu imagino que não vai acontecer isso, mas caso aconteça, deixa eu já avisar vocês. Na semana passada eu tive um problema aqui com um software que eu uso e isso atrapalhou minha semana inteira na semana passada. Então eu só consegui resolver a coisa nesse final de semana. Isso me atrasou bastante. Então eu não tenho certeza se esse vídeo vai estar entrando na segunda-feira à noite, como eu costumo colocar para vocês. Desculpa, gente. Estou tomando uma bebida cafeinada aqui com gás e o gás que sair. Não sei se vocês ouviram alguma coisa ou não. Eu fiz o possível para abafar, mas caso aconteça, me desculpem. E se eu atrasar, então vocês já estão sabendo, não tem problema nenhum mais, está tudo resolvido. Só que atrapalhou todo o meu cronograma, tá? Então eu vou fazer o possível para colocar isso para vocês na segunda noite. Se não acontecer, se não entrar na segunda noite, entra na terça-feira ou durante o dia ou à noite, ou quando eu conseguir colocar. Mas eu vou fazer o possível para colocar na segunda noite para vocês. Tá bom? Vamos para a próxima. Eu não vou fazer piada com isso porque a pessoa, a, pelo que está aqui, parece que ela começou a recobrar um mínimo de razão. Então eu não vou fazer piada, mas eu vou estar colocando isso aqui porque a gente vai ver muita gente fazendo isso. E por mais que você possa virar para a pessoa e falar, mas eu avisei, né? Eu não avisei, eu não te falei. A pessoa, teoricamente, digamos assim, está voltando para o campo racional. Então, tem um pouco de misericórdia. Podem até fazer uma brincadeirinha e tal, mas não peguem pesado, porque a gente precisa encorajar esse pessoal a voltar, aqueles que, abre aspas, foram enganados, fecha aspas, porque a gente não sabe se foram enganados mesmo ou é a vergonha que está fazendo isso, né? Se realmente tinham abraçado a coisa e agora estão envergonhados, a gente não sabe se é um ou outro, é uma coisa que a gente tem que ver caso a caso.
Mas quanto mais gente a gente conseguir trazer pro terreno da sanidade, da democracia, da racionalidade, da civilidade, melhor para o Brasil. Tá? Eu não tenho nada contra fazer piada com o gado. Vocês já me viram fazendo várias piadas com gado e eu vou continuar fazendo piada com o gado. Mas quando a pessoa é, se arrepende, a gente tem que dar uma segunda chance para a pessoa. Se voltar a fazer caca, aí, meu amigo, aí vai. Aí o bicho pega. Eu tenho um amigo pessoal que ele mesmo me falou ali, falou, puxa vida, depois da primeira eleição ele falou, caramba, eu votei, mas eu me arrependi. E na segunda eleição ele já não votou mais no Bolsonaro. Aí eu virei pra ele e falei, eu te avisei, não avisei? Ó a merda que foi feita. Mas a vida continua, né? Se a gente ficar é, zoando eles sem parar agora, é, não dando uma segunda chance para eles, esse pessoal vai ficar sempre preso no bolsonarismo, porque eles não vão ter alternativa para sair. Ou você empurra eles de volta para lá. Então a gente tem que dar uma segunda chance, né? Eu sei, estragou muita coisa no Brasil, muita gente sofreu por causa disso. Por questão da pandemia, muita gente morreu por causa do desastre que foi o desgoverno Bolsonaro na pandemia, né? Mas ainda assim a gente tem que dar uma chance porque a democracia se faz com diálogo. É isso, gente. Se forem fazer piadas, façam dentro de um critério mais benigno, assim, não massacrem a pessoa que se arrependeu. Bom, que mais? Tem esse aqui, eu não sei qual é esse aqui, peraí. Não, esse aqui a gente pode puxar pra cá. E esse aqui. Ah, sim, uma notícia meio solta que a gente precisa conversar. Eu ainda não vi todos os detalhes disso, tá? E eu vou estar colocando mais para discussão isso, porque eu mesmo ah, eu tô meio dividido com relação a isso. Eu tenho uma opinião que áreas estratégicas não devem ser privatizadas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que Angra 1, Angra 2, Angra 3 sempre foram, sempre tiveram muito problema. Angra 3 ainda não acabou a obra, e pelo fato que a gente sabe que Angra 3 está ainda numa construção que nunca acaba, eu fico pensando em que estado está Angra 1 e Angra 2 em termos de uh, do quão atualizado está o equipamento e tudo mais. Então, uh, talvez eu acho que fosse, em vez de ter vendido a coisa, né, é, eu acho que talvez fosse interessante uma parceria público-privada, alguma coisa assim. O Brasil ainda tem controle porque é, única entidade, eu falo pessoa no sentido de pessoa jurídica, que pode é, fazer as transações com material radioativo, aí, né, urânio e tudo mais, para usar nas usinas, é o governo. Né? Então, isso tudo ainda vai ficar sendo vigiado pelo governo e tudo mais, mas ainda assim eu, eu sou meio ah, desconfiado com privatização nesse sentido. Da mesma forma que eu sou contra a privatização
da Petrobras, era contra a Vale do Rio Doce, enfim. E eu queria falar um pouquinho em relação a essa notícia sobre a JBS. Ela teve envolvida já em problemas jurídicos, né? Segundo o que a gente vê aí nas notícias, ela passou por um processo aí de reestruturação para resolver esses problemas e tudo mais. Porém, a gente fica meio cabreiro, né? Porque quem disse que não pode dar problema de novo? Mas por outro lado, a gente ao mesmo tempo, recentemente, teve esses empresários aí da JBS ajudando o governo nas negociações lá com o Trump a destravar. Eles têm os donos da JBS, eles têm muitos negócios nos Estados Unidos, mantêm muitos empregos lá. E por isso eles tiveram acesso ao Trump, mesmo com o Dudu Bananinha tentando bloquear e tudo mais. Dada a importância da carne brasileira no mercado americano e os negócios que eles têm lá, eles conseguiram passar pelo bloqueio do Bananinha ali, pelo bloqueio ideológico. Porque a situação nos Estados Unidos está muito brava. Está muito brava. Inclusive é o assunto aí do fundo que eu coloquei para vocês. O governo americano ele está em shutdown, porque o orçamento não foi votado. Os democratas se recusam a votar o orçamento porque eles estão pressionando para o Trump aceitar lá algumas exigências deles. E o Trump está de tudo quanto é jeito tentando evitar que os arquivos do Epps, aquele bilionário americano que deletou a conta teve a conta deletada, ou se autodeletou ali do jogo da vida durante o primeiro governo Trump. Coisa bem suspeita ali. Na hora que a conta dele foi deletada, ele estava preso numa cela e as câmeras de vigilância deram defeito por alguns minutos e não sei o que. Coisa bem suspeita. Enfim, e esse cara era suspeito aí de arquivos PDF com crianças, né? Com meninas. Bom, eu preciso falar dessa forma porque o YouTube cai de porrada em cima. Quanto menor o canal, mais vulnerável você é às restrições nesse sentido. Então, me desculpem aí, não estou fazendo pouco da coisa, é que realmente é complicado. Bom, vamos lá. Cada dia que o governo americano está em shutdown, eles perdem 2, alguma coisa lá, bilhões de dólares, e eles já estão parados há uns 20 dias. Então, vocês podem fazer as contas, eles perderam algo entre 40 e tantos bilhões de dólares, e não tem sinal de que a coisa vá se resolver tão rápido. Tem até uma coisa engraçada, que os americanos eles mandaram aqueles navios ali para a costa da Venezuela, bombardearam os barquinhos ali. Essa semana invadiram o espaço aéreo da Colômbia, fizeram ameaças à Colômbia.
enfim, chamando o presidente da Colômbia de NAR, ah, alguma coisa, CRAF, alguma coisa, vocês entendem, né? Ah, a coisa está esquentando muito aqui, para a América do Sul em geral. Ah, a gente teve também aquela desajuizada lá, que é a porta-voz da Casa Branca no meio do ano, fazendo ameaças de força militar contra o Brasil. Os Estados Unidos eles têm feito isso desde que o Trump ganhou ali. Ele fez ameaças contra o Canadá, contra a Groenlândia, enfim. Ele ameaça todo mundo. É assim que ele funciona. Uma forma disfuncional de funcionar. Mas, enfim, voltando ao assunto aqui dos irmãos Batistas. Irmãos Batista, porque Batista é o nome singular. Eles dessa forma ajudaram o governo brasileiro. Então, isso por um lado me dá a esperança de que eles sejam pelo menos um pouco patriotas, né? Um mínimo que seja. Não que eu não entenda que eles tinham muito a lucrar com isso, mas também tinham muitos outros é, empresários aí e, no entanto, foram eles que se ofereceram para fazer essa ponte aí para ajudar. Então, uh, eu realmente não sei se isso vai, se isso vai acabar bem ou não. Eu tendo a ver como não sendo algo muito positivo, porque eu não gosto da ideia de entregar áreas estratégicas na mão da iniciativa privada. Mas se o governo ainda vai manter a rédea curta, quem sabe dá certo, né? Quem sabe a gente consegue, com investimento aí, atualizar a Angra 1 e Angra 2, terminar a Angra 3, mas enfim. Bom, vamos para essas notícias que eu separei aqui em cima. Depois a gente vai para essa confusão aqui embaixo, tem muita coisa misturada, porque é tudo interligado. A gente teve o Figueiredo e o Dudu Bananinha passando vergonha na Casa Branca, né? Eles, para dizer que eles estavam na Casa Branca, que eles também têm acesso à Casa Branca, que não sei o quê. No dia que o Mauro Vieira postou a foto ali dentro da Casa Branca com o Rubio, né, ali no momento, não no momento exato da negociação, mas ou antes ou depois da negociação ali, durante a ocorrência da coisa toda, né? Postou foto ali mostrando, olha, estamos aqui negociando e não sei o quê. Eles postaram essa foto do lado de fora da Casa Branca e olha só, as autoridades americanas foram enxotar os dois aí. Eles estavam do lado de fora da Casa Branca, tirando foto, e eles foram convidados a sair dali. Não só não foram convidados a entrar, não puderam entrar, como ainda foram enxotados. Olha que coisa linda. Se isso aqui for uma armação, é um fake muito bom. Porque você vê que o ângulo da luz está certinho, eles estão olhando para os policiais estão olhando para eles, tá tudo muito bonitinho aqui na foto. Se isso for uma montagem extraordinariamente boa. Tá? O ângulo da iluminação, a quantidade de luz, tudo certinho, bonitinho.
Eu fico tentado a apelidar eles de Casal 20, porque quem é velho da minha época vai se lembrar de uma série que tinha do Casal 20, né, que era um casal que fazia investigações, investigava crimes ali, era uma série americana, eu não lembro o título original, da década de 80, comecinho de 80. Por que Casal 20? Porque o Lula já apelidou o Dudu Bananinha de camisa 10 da seleção, porque poucas pessoas ajudaram tanto a campanha do Lula para 2026 quanto o do Bananinha. E como o Nepo Baby da ditadura é, é o escudeiro dele, né? Então seria o casal 20, porque os dois são camisa 10 aí pro Lula. Ainda mais com o arranca-rabo de agora que eu falei para vocês. A gente tá para se deliciar cada vez mais até a data da eleição com as brigas que vai ter na extrema direita. Porque a extrema direita, ela trabalha de acordo com as ideias do capitalismo selvagem, né? a, a parte mais grotesca do capitalismo, isso já é comum a todo capitalismo, mas eles são ainda mais intensos nisso, que é a ideia de que cada um que se vire, o mercado que regula tudo, ninguém regula nada. Então, na hora que chega uma dividida dessa, eles começam a jogar, um tenta jogar o outro no fogo para escapar. A gente viu isso com o Bolsonaro tentando jogar a coisa em cima dos militares ali no processo do golpe, falar que o gado que invadiu os palácios era tudo um bando de louco, que ele não tinha nada a ver com aquilo. Porque é sempre assim. Eles sempre vão jogando os outros pelo caminho ali para tentar se safar. E para quem acompanha toda essa coisa da extrema-direita desde o começo, vocês vão lembrar do Bebiano, que o Bebiano falava até ter um triste fim dele lá. Não que ele tenha sido uma boa pessoa, não era. Mas até o triste fim dele lá. Peraí, gente, eu tô tentando subir com um negócio aqui na lista e não estava subindo. Vamos lá. Ele falava que as pessoas iam descobrir quem era o Bolsonaro depois que ele foi traído, né? E a gente viu o que aconteceu, né? O Bolsonaro é assim, como todo fascista. Eles jogam uns aos outros aos leões aí, porque essa é a forma de ser deles. Uh, ainda relacionado a essa coisa da Casa Branca, nós temos aí, enquanto Mauro Vieira se encontrava com Marco Rubio no Zeuá, Alckmin fechava negócios na Índia, Padilha e Tebet estavam na China firmando parcerias para melhorar a saúde dos brasileiros. E qual é a pauta que a direita tem para oferecer para o Brasil? O que a direita tem? Quando eu falo direita, eu estou falando de extrema-direita, porque a direita civilizada foi a primeira vítima do bolsonarismo. Hoje a gente não tem mais políticos de direita aqui no Brasil, a gente tem só de extrema-direita. Os que eram de direita ou foram forçados a aderir à extrema-direita ou foram forçados para fora da vida pública. Então não resta muita opção, né? Se a sua opção é uma opção democrática e a outra é uma opção fascista, você só tem uma opção, a democrática. Porque fascismo é opção só para idiota. Né? E esse é o futuro do Brasil. É o multilateralismo. Queira ou não, goste você do Lula ou não goste, ele é a única opção democrática que a gente tem hoje. E não tem opção quando
a alternativa é fascismo, né? Depois, na outra eleição, aí a gente pode conversar, ver quais são as opções, ver quais são os planos de governo, dependendo de como tiver a situação daqui a 4 anos e tudo mais, a gente começa a conversar dessas coisas. Mas nessa eleição, a gente não tem opção. Qual é a proposta que esse pessoal da direita, que na verdade é extrema-direita, o Centrão também é extrema-direita, qual é a pauta que eles têm para o Brasil? Qual é o projeto que eles têm de Brasil, além de ficar no poder, além de é, ganhar dinheiro às nossas custas? Nenhuma. Tudo o que eles fazem é para ferrar o povo e para se proteger da justiça. Mas essa é hilariante. Ó só, do Bananinha, eu não sei se foi verdade ou não, né? Mas o do Bananinha andou surtando nas redes sociais, ali aos choros, aos gritos, dizendo que ele está sendo vigiado e ameaçado fora do país, e fora do Brasil, né, lá nos Estados Unidos, porque teria um carro com vidro preto parado ah, na casa dele ali por algum tempo e ficado vigiando ele, depois saiu e tal. Aí fala em 15 minutos, fala em mais algumas coisas, mas a gente não sabe se de fato isso ocorreu ou não, se é paranoia do Bananinha. Pode ser paranoia mesmo dele, eu falo em termos clínicos, pode ser uma esquizofrenia paranoide, um transtorno paranoide de algum tipo. A gente sabe que essa família não bate bem da cuca, por diversos motivos. Pela falta de empatia, porque o Bozo vive se entupindo de remédio para controle de certos quadros, né, de natureza de saúde mental. O Carlos Bolsonaro é a mesma coisa. E quando você tem casos na família, a chance uh, de que mais alguém apareça em algum momento com algum outro problema é maior do que a média, né? Então, a gente não sabe se... a gente também sabe que o do Bananinha, de vez em quando, usa umas substâncias, digamos assim, alternativas à lei, tá? A gente já teve alguns vídeos dele e fotos em que parece que ele está sob o efeito de alguma substância. Mas, enfim, que substância, o efeito que está tendo nele, a gente não sabe. Dá um instantinho, gente. Vamos lá. Então ele teria ido da queixa. Se vocês quiserem discordar aí da fonte, falar, não, que não sei o quê, porque é de esquerda, não sei o quê. Esse rapaz aí, ele é sobrinho neto da Dilma. Mas a gente vai usar o que de fonte? A extrema-direita? Então, olhem com desconfiança se vocês quiserem. Eu mesmo não confio em nada que o Dudu Bananinha fale, então, independente do Pedro Rousseff ser, acho que sobrinho neto da Dilma, ou qualquer outra coisa, a gente, pela natureza do Bananinha, a gente não pode confiar no que ele está falando. Mas seria hilariante se realmente ele estivesse sendo vigiado pelo governo americano, né? E com a possibilidade de ser deportado para cá. Já imaginou que coisa linda? Eles tentando se esconder, ele e o Nepo Baby da ditadura tentando se esconder nos Estados Unidos, e os Estados Unidos
que já tem uma política agora de querer se livrar de todos os estrangeiros, mandar para eles pra gente aqui com uma fitinha enrolada ali, fitinha vermelha, amarrando eles ali, de presente. Já imaginou o quão ridículo e engraçado ia ser? Eles entregando o Bananinha e o Nepo Baby embalados para presente. Tem uns rumores de que ele também está tentando fugir. Não dá pra gente saber ao certo se ele está tentando fugir ou não dos Estados Unidos. Eu acho que é possível, mas a gente não tem como saber. Né? Então, é, a gente vai saber se ele aparecer em algum outro país. Peraí que eu estou tentando achar a ponta aqui. Tá tentando achar a ponta dessa confusão aqui, que são várias notícias relacionadas. A gente precisa começar por algum lugar, mas eu queria escolher uma que não vá atrapalhar muito as outras, porque é tudo interligado. Ah, o Trump, ele está enfiando muito dinheiro americano para tentar salvar a economia argentina. Por que, que ele está fazendo isso? Porque ele precisa do Milley. Dá um instantinho, gente. Estou procurando alguma coisa que deveria. Ah, tá aqui. Desculpa, gente. Deixa eu só arrumar um negócio aqui rapidinho. Pronto. Desculpa, já estou de volta. É, eu, na cadeira que eu estou sentado aqui, eu costumo deixar uma cobertinha nela, porque se você senta direto no couro da cadeira, de vez em quando ela faz uns barulhinhos meio suspeitos. Então, eu colocando o paninho, essa cobertinha ali, ela elimina esses barulhos suspeitos. E eu reparei que a, essa cobertinha não estava ali no lugar. Aí eu falei, peraí, será que eu empurrei ela para fora da cadeira? E foi o que aconteceu. Foi só ajeitar de novo ali e então estamos aqui. Eu estava falando, a Argentina, o Trump está enfiando muito dinheiro do orçamento americano para salvar a Argentina. E ele condicionou isso à vitória do Milei. Eles precisam que o Milei ganhe, porque o Milei é o candidato da direita, é o candidato que vai entregar todo, já está fazendo isso, né? Entregando toda a Argentina de bandeja para o Trump. A Argentina tem terras raras, a Argentina tem petróleo, é, e a Argentina é um país aqui na América do Sul que está abrindo as pernas para ele, já aceitou tropas americanas no território nacional e tudo mais. Então, ele não pode perder o Milley. E ele tem que tentar tornar o Milley viável, mas é muito difícil salvar o Milley. A desaprovação dele está muito alta. Ah, quando ele sai em público ali, com os seguranças dele, a multidão argentina chama pela mãe dele. Vocês sabem o tipo de chamamento que eu estou falando, né? Aquele filho da pu, né? A versão em espanhol. Já tacaram pedra nele. A coisa tá feia lá na Argentina. E os Estados Unidos está comprando peso argentino para tentar levantar
a moeda. Só que a Argentina ela é um buraco negro financeiro. Não importa quanto dinheiro eles joguem ali, o buraco na Argentina não vai parar de crescer, porque é o que o Milei fez esses anos de governo dele. Não tem muita escapatória. Então é isso aí. Eles estão desesperados para manter o Milei no poder, para sugar tudo que a Argentina tem. E só tem um pequeno problema. Por mais que o governo americano esteja tentando valorizar o peso, eles dizem que o peso está supervalorizado e que isso compensa. Essa é a desculpa que eles estão dando, né, que seria uma decisão boa comprar o peso agora e não sei o que, porque vale a pena, que não sei o que, não sei o que lá. Só que a realidade é o contrário. Eles estão tentando fazer com que o povo argentino e qualquer outro aí pelo mundo que tenha dinheiro se interesse em comprar o peso argentino. Não vai acontecer. Os próprios argentinos sabem que se você compra o peso hoje, amanhã ele vai estar valendo bem menos. Então você perde dinheiro no investimento. Então é um buraco negro que não tem tamanho. Porque a gente já viu isso aqui no Brasil. A gente já viu isso. Década de 80, década de 90, a inflação galopante que a gente tinha aqui. Quem estava vivo naquela época, quem já está entre seus 40 e 50 anos, vai lembrar disso que eu estou falando. Quem não tem essa idade e estiver vendo isso aqui, vocês podem procurar aí. A coisa era triste. Você recebia o salário naquele dia ou no dia seguinte, no máximo, você tinha que fazer as compras do mês, porque se você esperasse mais, você não conseguia comprar nada. O nosso dinheiro era tão desvalorizado que mesmo um trabalhador de classe média recebia o salário na faixa de 1 milhão. De tão desvalorizado que era o nosso dinheiro. A gente tinha moedas trocando toda hora. Cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, e por aí vai. A coisa foi triste. E a Argentina está numa situação desse nível. O orçamento americano já está um desastre. Eles estão. Tanto é que o Trump estava é, pressionando o Fed de maneiras ah, ilegais até, para tentar forçar o Fed, né, o Federal Bank lá americano lá, a baixar os juros da dívida deles, porque eles sabem que eles não vão conseguir pagar nada se continuar assim. E o governo americano está correndo o risco de quebrar, porque para não estourar a dívida eles têm que imprimir mais dólar. Se eles imprimem mais dólar, desvaloriza o dólar e é um ciclo vicioso isso. Então a coisa está triste. E a inflação americana está lá em cima, para os padrões deles, porque as tarifas estão encarecendo tudo. Essa questão de isolamento que o Trump está fazendo, essa guerra comercial, isso tudo está prejudicando muito a economia americana. Né? Então, uh, eles estão tentando enganar ali o povo, tentando acobertar a coisa, mas a coisa está triste. Né?
e a gente teve um protesto com 7 milhões de pessoas nas ruas esse final de semana. O protesto do não rei, do no king. No kings, na verdade. Sem reis, né? Então, essa coisa da Argentina vai ferrar muito a economia americana, porque a situação da economia americana não está boa no momento. Por causa das ações deles, né? Vamos lá. Vamos começar com essa, que eu acho que é a melhor pra gente tá destrinchando. Ah, não, peraí. Talvez essa aqui seja melhor. Tá tudo interligado. Os Estados Unidos, lá o Trump está relinchando, estava relinchando uns dias atrás aí nas redes sociais, falando isso aqui. Deixa eu ler para vocês, colocar meu óculos aqui. Ah, eu estou furioso com a Organização Marítima Internacional, que eles estão votando em Londres essa semana uma taxa global de carbono. Espera um pouquinho, gente. O que isso quer dizer? Isso aí, só para explicar para vocês, a Organização Marítima Internacional ah, vai estar colocando critérios mais rigorosos nos navios aí, com relação a emissões de carbono, esse tipo de coisa. Por que isso é importante? Porque o mercado internacional, as transações internacionais, todas são transportadas pelo oceano. E essa taxa ela é proporcional às cargas que estão sendo transportadas. E quem desrespeitar vai ter que pagar, né? E o Trump está furioso porque eles têm uma agenda contra o clima. O Trump fala que negócio de mudança climática é mentira, que não sei o quê, porque ele é um abobado. Ele é um troglodita fascista completamente insano. Isso ele já vinha desde o primeiro governo dele, que ele queria incentivar a indústria do carvão nos Estados Unidos, que produz energia por meio do carvão, e acabar com a indústria verde, de energia verde. Enfim, então ele está possesso com essa nova taxa e ele fala que isso é um novo golpe verde. Essa taxa nos transportes marítimos. E ele não vai aderir a isso de qualquer forma. Nós não vamos tolerar esse aumento de preço para os consumidores americanos ou a criação de uma burocracia do golpe verde para gastar o seu dinheiro, falando do povo americano, né? Nos sonhos verdes. Fiquem do lado dos Estados Unidos e votem não em Londres amanhã. Não deu certo. A grande maioria dos países membros da organização votaram a favor da taxa e ele está possesso. Ele já estava possesso antes, né? A guerra comercial americana soma ainda a essas taxas e todo o resto da confusão que ele cria lá nos Estados Unidos, e está virando uma enorme bola de neve cada vez maior para ele. E como se não bastasse isso, a China deu mais uma porrada no Trump.
essa semana. A China vai colocar taxas portuárias ah, nas embarcações americanas. Ou seja, se o barquinho ali tem a bandeira americana e ele parar num porto chinês, ou numa instalação que a China tenha comprado em algum porto, em algum lugar aí do mundo, ele vai ter que pagar taxa. E, bom, os Estados Unidos são dependentes dos produtos manufaturados chineses. Então não tem como eles evitarem comprar da China. Ou eles vão pagar a taxa, encarecendo os produtos ainda mais, e a gente está falando de tudo, porque a taxa é pela embarcação parar num porto chinês. Lembrando a vocês que os Estados Unidos fizeram isso com os chineses esse ano. E os chineses estão devolvendo agora. E você ainda coloca em cima disso o fato de que a China bloqueou a venda das terras raras para os Estados Unidos. Então a coisa está pegando fogo na guerra comercial Estados Unidos e China. E essa é uma das razões que o Trump precisa tanto negociar com o Brasil. Só que ele vai se lascar porque a resposta do BRICS é uma resposta conjunta. O Lula, o Xi Jinping, o Putin, o Narendra Modi e o sul-africano. O nome dele é fácil, mas eu vivo esquecendo. Espera um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada, porque senão vai me incomodar isso. E eu não quero deixar vocês sem informação. Cyril Ramaphosa, ou Ramaphosa, não sei se o nome dele é com PH, no caso eu não sei se a pronúncia no caso dele aí seria como F ou como P. Mas vamos chamar ele de Círio. É um nome fácil, é um nome que eu deveria lembrar, mas eu vivo esquecendo. Here in my garage, I've been sued Espera um pouquinho, que começou um vídeo ali do YouTube na hora que eu abri o meu navegador. Vamos lá. Eles coordenam as ações deles para responder aos Estados Unidos com mais força, né? Se você está junto, os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo, apesar de que a China está bem pertinho ali já de derrubar o americano com a crise que ele está agora, se aqui já não derrubou. Eu imagino que a gente vai ficar vendo uma disputa vem e vai aí entre os dois por um tempo. Só se o Trump não arruinar de vez a economia americana numa velocidade assombrosa, porque ele acelerou as projeções para perda da hegemonia americana, que esperava-se que até 2050 eles perdessem a hegemonia. Tem gente que já está falando de antes de 2040. Enfim, vamos ver. Então é mais um fator aí pressionando os Estados Unidos, encarecendo ainda mais o custo de vida dos americanos. A gente vai ver outras informações relacionadas a isso aí durante a conversa. Eu não lembro agora aqui. Esse aqui é sobre o preço do petróleo bruto americano, que já está em queda já faz algum tempo. Né? De 22 de setembro a gente tem visto uma queda aí. E isso é problema para a economia americana, porque é caro para você
extrair o óleo e armazenar ele. E eles não estão conseguindo vender. E as empresas americanas de óleo lá nos Estados Unidos, elas estão chegando num ponto de que para que elas continuem a sobreviver, elas estão cada vez tomando mais prejuízo, porque o óleo americano não é competitivo. Os canadenses entrarem no mercado mundial de óleo, em vez de vender diretamente para os Estados Unidos a preços, digamos assim, promocionais para os seus amigos, para os Estados Unidos, quando eles começaram os canadenses começaram a vender para a Ásia e para o resto do mundo, a competitividade do óleo americano foi pro quiabo, que é o que você está vendo ali. De setembro para cá, é a influência do óleo canadense. Então o Trump está muito possesso. Porque tudo que ele faz, de uma forma ou outra, volta para acertar ele no rabicó dele. Tem mais uma notícia aqui da Argentina e do dólar. Peraí. Argentina se livrando do peso e apostando e a aposta dela no dólar, no resgate dos Estados Unidos, está condenada ao fracasso da Bloomberg. A Bloomberg é uma agência que é super pró Estados Unidos, né? E mesmo eles estão falando que esse resgate americano não vai dar certo. É o que eu estava falando para vocês. A Argentina atualmente é um buraco negro financeiro. O dinheiro que entra lá, desculpa, mas não vai sair. Uma pena para os argentinos, eu não quero nada de mal aos argentinos, são nossos irmãos. Mas é o governo Milei. Eles colocaram o Milei lá, a gente colocou o Bolsonaro aqui, o Bolsonaro fez uma desgraça aqui. Eles colocaram o Milei lá e eles estão pagando pela desgraça que eles fizeram. É a vida. Uh, e a gente tem aqui duas notícias relacionadas. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu vou trocar a ordem dessas notícias. Espera um pouquinho. Na primeira que está ali em cima, o título ali em cima, vocês podem ver ali que os holandeses tomam controle de uma empresa fabricante de chips, a Nexperia, arriscando retaliação. E a segunda notícia que eu coloquei aqui em cima agora, falando em cima, que eu falo em cima da outra na pilha, né? Não tá embaixo aqui na tela. Essa aqui, que ela fala como os Estados Unidos pressionaram os Países Baixos aí, que inclui a Holanda, a tirar o controle dos chineses ali. Os Estados Unidos estão usando a força econômica e, de forma geral, o hard power deles para pressionar a Holanda se vocês não fizerem isso, vai ter mais taxa e não sei o que lá, e mais problemas, bababá, bababá, babá, para mais uma vez tentar conter a China.
Só que a Europa não tem para onde correr. A Europa não consegue criar uma indústria para refinar as terras raras, mesmo que ela consiga as terras raras. Porque ela não tem o capital para investir nisso. Os países europeus estão numa situação difícil e esse é um investimento muito caro. E os europeus têm uma agenda pró-meio ambiente. E o refino das terras raras é uma coisa muito difícil e com grandes riscos para o ambiente, né? Os dejetos gerados pelo processo de refino são muito perigosos, né? Então tem que se tomar todo um cuidado, isso tudo tem um custo. Então é praticamente impossível que a Europa consiga ser independente da China ah, nas necessidades relacionadas à terra rara. Então, o que a Holanda está passando, aí, os Países Baixos estão passando, é entre o fogo e a frigideira. De qualquer lado eles vão se queimar. Eu, pessoalmente, me arriscaria com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não têm o gás todo que eles estão dizendo que tem. E o bloqueio da China a vender qualquer coisa relacionada a terras raras ou produtos feitos de terras raras aos Estados Unidos garante que praticamente a força militar americana está paralisada. Aliás, por falar em força militar americana paralisada, o fato do orçamento americano não ter sido aprovado e eles estarem em shutdown, então o governo está parado em termos de funcionamento, ah, faz com que os militares que estão ali na Venezuela não tivessem recebendo normalmente. Eu acho que eu já falei com isso para vocês na semana passada. Essa semana veio uma notícia que apareceu aí que o Bessent tirou dinheiro, vai saber lá de onde, para conseguir fazer um pagamento aí para esses militares. Só que o pagamento lá nos Estados Unidos não é mensal, ele é semanal. E eu quero ver da onde eles vão tirar mais dinheiro para pagar esse povo. Ah, o bloqueio ali, entre aspas, a Venezuela, essas ações deles ali, estão condenadas a ele ter que recuar. Ou seja, mais uma vez ele está se colocando numa situação que ele não tem saída. Qualquer prejuízo militar, qualquer coisa que eles gastem em termos de armamento, em termos de pessoal ali, é custo financeiro direto ou é material que eles não conseguem repor numa velocidade, na velocidade que eles precisariam. E eles não conseguem também continuar fabricando coisas novas sem os materiais chineses. A China tem, detém 90% do refino mundial de terras raras. Os 10% que não estão na mão da China não fazem nem um arranhãozinho na necessidade americana. E os americanos ainda têm que dividir isso com qualquer outro parceiro que esses outros 10% tenham. Então a coisa tá braba. Né? Eu pessoalmente aposto em quem tem um planejamento a longo prazo, quem não faz as coisas por impulso de uma forma desastrada. Então a Holanda e os Países Baixos estão se colocando numa situação muito difícil. Peraí. Assim, voltando à questão dos navios, porque tinha mais essa notícia aqui do. Uh,
O... Ai, ai. As bobageiras do governo americano sob controle do Trump são incríveis. Eles estão tomando ação para defender a América da, da primeira taxa global de carbono das Nações Unidas, da Organização Marítima Internacional, chamada Net Zero Framework, que é a tentativa de zerar o carbono, né, a produção de carbono, a geração de carbono para a atmosfera chegue a patamares administráveis ali. A gente tem que fazer isso porque as consequências para o mundo são reais. O Trump se nega a olhar isso porque é interessante para as empresas lá, as big techs americanas, que o Trump gaste todo o dinheiro dele com elas. Né? Eles precisam para não perder a corrida da inteligência artificial contra os chineses, eles precisam de mais energia, eles precisam de mais investimento. Então eles não querem que os Estados Unidos invista em qualquer outra coisa, eles querem energia o mais barato possível para eles, energia mais barata possível, que não requer investimento nenhum, é carvão, é indústria suja. Então isso explica toda a coisa do Trump aí atualmente com a coisa do carvão. Além da palhaçada ideológica dele. Aí ele fala que o ele fala em neocolonialismo liderado pelos europeus, né, exportado pelos europeus para o mundo aí para regular o clima global. É uma coisa triste. Você quer falar de neocolonialismo? Vamos falar. A gente pode apontar muito o dedo para Estados Unidos, para a Europa. Não falta dedo para se apontar para esses dois grupos aí. Não falta dedo. Estados Unidos, principalmente, porque eles vivem fazendo golpe aqui e ali, né, genocídio aqui e ali, guerra aqui e ali, para colocar os fantoches deles aí. E a Europa tem muito sangue na história da humanidade aí, com questão colonial. Não tem como negar isso. Então, é ridículo que ele tenha coragem de falar em neocolonialismo e apontar o dedo para os europeus quando ele é tão culpado quanto, né? Ultimamente, eu diria até que mais culpado do que os europeus. Não eximindo os europeus da culpa no passado, mas atualmente o Trump é pior. O governo americano, de forma geral, e o Trump consegue ser ainda pior que a média americana. Bom, e isso tudo leva aos protestos lá nos Estados Unidos. No sábado, como eu acho que eu já comentei com vocês hoje, 7 milhões de pessoas pelos Estados Unidos inteiro protestaram contra o Trump. Essa imagem aí é do protesto de Portland, não é do dia aí do sábado, eu peguei essa imagem antes, porque eu ia falar para vocês de uma outra coisa relacionada, mas eu aproveito para juntar tudo nessa imagem aí. Nos Estados Unidos, em Portland, tem um grupo que está aceitando doações dessas fantasias infláveis e aceitando doações em dinheiro para adquirir fantasias infláveis para fornecer aos protestantes que estão. O pessoal que está fazendo protesto, não protestante no sentido religioso, né?
que estão ali protestando a agência de imigração americana, né, a ICE. E você vê todo tipo de coisa. Uma fantasia que é muito popular agora, que ganhou as redes, foi a do sapinho lá. Porque teve um cara lá vestido de sapo que encarou os agentes ali americanos, ficou dançando na cara deles ali e tal. Até jogaram é, gás pimenta nele, enfim. Mas isso aí tá muito popular aí, o pessoal vestindo todo tipo de fantasia, as fantasias infláveis mais uma vez muito populares lá. E eles ficam cantando, tocando música e dançando na frente lá do prédio da ICE em Portland. E enquanto isso, o Trump e o governo americano ficam chamando esse pessoal aí, por todas as cidades aí dos Estados Unidos, de protestantes, falando que eles são antidemocráticos, que eles são violentos e não sei o que. Não tem nada de violência. Muito pelo contrário, a única cena de violência que teve foi uma apoiadora do Trump que resolveu atacar idosos que estavam protestando. Acho que foi, não sei se foi Carolina do Norte ou Carolina do Sul, não lembro agora. Mas a mulher foi lá, empurrou idosos, tentou arrancar placas de protestos de idosos ali e ela foi presa. Então a coisa. Mas, de novo, a mulher é magra, ela estava com camisa apoiando o Trump, falando que o Trump está certo, que não sei o quê. É igual esse pessoal maluco que a gente tem até agora aqui no Brasil, que fica gritando por anistia, que fica gritando Trump vem salvar o mito. É a mesma coisa. Pode dizer que os daqui são ainda piores, que eles estão pedindo para o Brasil ser invadido. Eles estão pedindo para o Brasil perder a soberania. Mas lá nos Estados Unidos, eu posso argumentar que a coisa é, se não tão séria, quase tão séria quanto, porque eles estão indo contra o regime democrático deles. Né? O governo Trump está usando o exército americano contra o povo americano. Ele está usando o sistema de justiça americano para perseguir a oposição americana. Ele está agindo exatamente da forma que um governo autoritário, um governo fascista faria. Ainda não chegou no nível de uma ditadura, com as pessoas desaparecendo e sendo abertamente torturadas, né? E desaparecidas, né? E quando eu falo as pessoas sendo desaparecidas, eu falo isso mesmo, da pessoa ter a conta do jogo da vida deletada e ela simplesmente some. Não chegou nesse ponto ainda, mas está bem perto porque eles estão deportando até pessoas que têm que são que estão de acordo com as leis americanas de imigração. Tentaram até fazer isso com pessoas nativas lá dos Estados Unidos, porque eles pegaram crianças, filhas de imigrantes, crianças que nasceram nos Estados Unidos e, portanto, são cidadãos americanos. E estão tentaram deportar essas crianças. Deu uma confusão no começo do ano, meses atrás, não exatamente no comecinho do ano, mas na primeira metade ali, nos primeiros meses da administração Trump, que o Trump estava querendo deportar e as cortes barraram, obviamente, porque nos Estados Unidos tem uma lei que se você nasce nos Estados Unidos, você é cidadão americano e, portanto, você não pode ser deportado. Mas esse é o nível da coisa. Mas é isso aí. A insatisfação nos Estados Unidos está muito alta. Eu, quando converso com os meus amigos americanos, eu falo de americano nativo, a gente vê muita insatisfação na parte deles, mas eu posso estar dentro de uma bolha, porque os meus amigos americanos, em geral, eles são mais progressistas,
né? Então é exatamente o pessoal que estaria protestando agora. Mas eu ainda tendo a ver como um apanhado bom, porque são diversas camadas sociais essas pessoas, né? Tem pessoas que têm mais dinheiro, menos dinheiro e por aí vai. E todo mundo que eu falo que é americano está muito satisfeito. Custo de vida, com relação às políticas do Trump, enfim, tá uma tristeza lá. Então eu torço muito por eles para que eles consigam nas eleições lá para o Congresso que vai ter no meio do ano que vem, que eles consigam tomar um número suficiente de parlamentares lá para, quem sabe, conseguir um impeachment do Trump, né? Mas enfim, o governo americano agora está em shutdown, a gente não sabe quanto vai durar. No primeiro governo Trump, né, teve um shutdown que durou 35 dias, só que a situação econômica agora está muito pior do que a do primeiro, e a gente já está na marca dos 20 dias. 20, talvez 21 dias, que eu não sei exatamente quando, eu não lembro agora exatamente quando foi o shutdown. 20 dias, porque começou no começo do mês, é exatamente 20 dias. Então, se eu colocar esse vídeo para vocês na segunda noite, ainda vai ser 20 dias, mas caso seja na terça, aí vocês fazem o ajuste apropriado aí de 20 para 21, por aí vai. Né? Então é isso aí, gente. Eu torço pelos argentinos, eu torço pelos estadunidenses, porque a gente tem que lutar contra o fascismo no mundo todo, e a extrema direita é fascista. Eles só querem saber dos interesses da elite econômica. Quer me chamar de comunista por causa disso? Pode me chamar de comunista. Se essa for a sua razão para me chamar de comunista, eu concordo, eu sou comunista. Se não querer ver o povo ser massacrado é ser comunista, então aí você pode me chamar de comunista. Não sou comunista, literalmente, usando as definições corretas, mas se esse é o caso, pode me chamar. Eu sou um sócio-democrata. Eu quero voltar àquela situação tranquila, onde a política era um assunto chato. Eu quero poder voltar a falar de outras coisas. Eu quero poder chegar numa eleição e me debruçar em cima de planos de governos, de candidatos diferentes e escolher aquele que me parecer ser o melhor para aquilo que eu visualizo como o melhor futuro para o Brasil, né? Mas não são esses os tempos que a gente está vivendo, infelizmente. Eu quero voltar à chatice. Eu imagino que vocês também queiram, né? Por um futuro mais chato, onde a política seja mais chata, né? Porque, minha nossa, tem aquela. Cada vez que alguém cita essa suposta maldição aí, dão uma fonte diferente. Às vezes falam que é chinesa, às vezes falam que é árabe, que não sei o quê, que é aquela coisa de que eu te amaldiçoo a viver tempos interessantes. Eu tô cansado dos tempos interessantes, gente. Imagino que vocês também estejam. E uma outra coisa, só pra gente encerrar com uma notícia assim maravilhosa, sabe? Senta aí, vai, senta. Segura a mãozinha aqui. Encosta a mãozinha aí na minha mãozinha aí na tela. Tá? Tá segurando? Tá sentado? Deixa a comida de lado, deixa qualquer bebida de lado. Respira fundo aí. Seguinte, a gente pode ter mais um vírus vindo aí, gente. Tem um vírus da gripe se espalhando em alguns locais ali da Ásia. Vai virar uma pandemia? Não sei. É uma possibilidade? É.
Mas a gente já teve vários outros, e é um vírus da gripe, tá? Uma variante nova da gripe. A gente já teve outros vírus, tanto da gripe quanto a da CUF, né? Vocês sabem do que eu tô falando, daquela de 2020, que outras variantes que se espalharam ali pela Ásia e não saíram de lá. Então, ainda é cedo para a gente falar qualquer coisa nesse sentido, mas a gente já teve outros casos em que a coisa espalhou pelo mundo, não nada tão sério quanto 2020, mas a gente já teve a gripe suína, a gripe aviária e por aí vai. Então, é para a gente ficar de olho. ah, e, fazer o quê? São tempos interessantes, gente. Eu não tenho mais o que fazer, eu só posso falar dessas coisas até a gente ter uma calmaria. E eu estou juntando muito material de terraplanismo, de criacionismo e todas essas besteiradas aí, que é hilariante, mas eu sempre tento deixar um espacinho para isso no começo da semana, só que aí vai vindo as notícias da semana e eu vou tendo que tirar essas coisas dos vídeos para colocar para vocês, porque são coisas que não tem uma data necessária, né? Eu posso fazer a piada, eu posso fazer o vídeo falando dessas coisas a qualquer momento, não é uma atualidade. Então eu acabo sempre empurrando, empurrando, empurrando. Então eu tô louco para que a gente tenha tempos, pelo menos uma calmaria para trazer essas coisas aí para vocês. Bom, eu já falei demais. Demorou até mais do que os meus vídeos habituais. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e eu me despeço com o meu usual vida longa e próspera.